Sejam muito bem-vindos ao Grand Round do Orbit. Aqui a gente vai trazer para vocês casos com discussão clínica, mostrando qual é a nossa linha de raciocínio, mostrando o que a gente fez para poder pedir aqueles exames complementares, o que a gente fez para poder tomar aquela conduta, como é que é o raciocínio do especialista para poder trazer melhor o bem para o paciente. Hoje a gente vai discutir um caso que o Felipe trouxe sobre introflexão escleral, que teve uma complicação intraoperatória, e como é que ele fez para poder manejar esse caso, e quais são as opções, as vantagens e desvantagens de cada técnica cirúrgica para o descolamento de retina e o que a gente poderia fazer para evitar essas complicações. Felipe, vamos lá. O palco é seu. Pode apresentar seu caso aí. Bom, pronto, pessoal. Esse é a primeira apresentação do Grand Round. Essa é uma ideia bem legal que a gente tem para discutir tanto caso clínico como caso cirúrgico e aprender bastante aqui, né? Eu acho que o melhor jeito de aprender a complicação cirúrgica é vendo as complicações dos outros, né? Você consegue ver o que a outra pessoa fez de maneira crítica, né? De descobrir o que fazer para não acontecer aquilo e também buscar soluções, ver como é que aconteceu para resolver essa complicação. Bom, eu vou apresentar hoje um caso de um paciente do sexo masculino de 54 anos que chegou no consultório com queixa de floaters e com escotoma superior no olho direito. A queixa dele tinha 2 dias de história. Ele falou que começou os floaters e logo em seguida ele percebeu uma mancha superior. É um paciente alto-míope, essa é a refração dele. Ele tinha no olho da queixa 20/30 de visão e no olho contralateral 20/25. Tinha catarata nuclear, uma cruz nos 2 olhos, e com pressão de 12 no olho direito e 18 no esquerdo. E no mapeamento de retina dele, tinha um descolamento mácula-on inferior, com 2 roturas posteriorizadas, uma mais para temporal inferior e outra para nasal inferior. Aqui tem as fotos mesmo desse paciente. Eu não consegui fotografar as 2 roturas, estava com a opacidade de meios, estava prejudicando um pouquinho, mas aqui você consegue ver que é uma rotura em ferradura. O outro olho dele, só um fundo miópico, não tinha outras alterações. Então, eu queria, nesse momento, parar um pouquinho aqui para vocês discutirem o manejo desse paciente. Eu acho que a primeira coisa nesse paciente aqui, de 54 anos, alto-míope, com catarata e com descolamento mácula-on, que tinha roturas em quadrantes diferentes, mas no mesmo nível, as roturas eram um pouco posteriorizadas e inferiores. E o que vocês acham? Como é que vocês raciocinam num caso nessa indicação? Deixa eu interromper o compartilhamento para a gente discutir, né? Ricardo, você pode começar aí, que você levantou a mão? Olha, eu sempre ouvi um comentário que assim, faixa e canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Então vou mudar assim, introflexão é uma conduta muito bem entendida pelo retinólogo. Se você tem 2 rupturas no mesmo plano e que esses planos no mesmo nível e que esse nível permite o uso de um explante circular, seja uma faixa 42, eu pensaria em fazer uma cerclagem 360, né, uma introflexão 360. Começaria com uma drenagem externa, uma tentativa de uma drenagem externa após o posicionamento dessa faixa, e caso conseguisse uma boa introflexão no local das 2 rupturas e uma drenagem que permitisse aquela retina seca, eu interromperia o procedimento por ali. Agora, acho que a maior dificuldade técnica, o maior refinamento dessa técnica é você conseguir identificar o ponto na esclera, né, depois de você fazer de abrir a conjuntiva, em que essas 2 rupturas estão, para que você consiga construir os túneis ou fazer a sutura, que você consiga abranger essas 2 rupturas com o explante. Eu não gosto muito de pneu hoje em dia. Eu acho que a longo prazo pode acabar dando
mais erosão, mais problema, mas consideraria, no caso de exceção, talvez fosse um olho único, já que a mácula estava colada. Se a introflexão 360 não atingisse o objetivo anatômico ali, e aí eu converteria no intraoperatório mesmo para uma vitrectomia. Acho que esse seria a minha primeira linha de pensamento, considerando que com a introflexão a gente conseguiria atingir o objetivo ali da cirurgia. Fala, gente boa. Eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que a gente tem 3, que eu me lembre, né? Existiam 3 indicações, vamos dizer, categóricas, ou não precisa ser categórico, né? Mas indicativo de você fazer uma vitrectomia ao invés de uma faixa. A primeira é a opacidade de meio, o cara tinha catarata. A segunda é rotura posterior, não periférica, o cara tinha rotura posterior. Né? E a última era PVR. Né? PVR, também se tiver muito PVR, você seria um indicativo para fazer a vitrectomia ao invés da faixa. Então, esse talvez. E olha que eu sou faixeiro, hein? Eu concordo com o Ricardo falou no começo. A faixa, eu acho a faixa uma coisa maravilhosa, passo muita faixa. E acho engraçado quem fala que passa pouca. E ele tem, a favor da faixa, ele é alto míope, né, pelo que eu entendi. Então, é uma situação que fala a favor de passar faixa. Eu gosto de faixa para alta míope. Mas, enfim, nesse caso, por essas 2 determinantes de rotura posterior e opacidade de meio, eu acho que eu iria para a vitrectomia, apesar de ser faixeiro. A minha tréplica, né? Então... Não falei contra você, eu falei... Não, mas eu entendo. O mais legal de discutir cirurgia de retina é que a gente tem vários caminhos para chegar no mesmo objetivo. Eu acho que isso é o mais legal. Eu percebo muita gente, né, assim como você falou, falando da catarata ou da opacidade de meio como um indicativo para já partir para uma facovitrectomia. Na minha prática, eu penso completamente diferente. Eu penso o seguinte: se eu consigo, num paciente fásico com uma catarata nuclear de uma cruz, que todo mundo de 54, 55 anos vai ter ali uma catarata nuclear de uma cruz, se eu consigo passar uma faixa e colar a retina dele ali, eu vou poder corrigir a possível a metropia induzida nessa cirurgia com a fasectomia dentro de alguns anos. Então, o meu pensamento já é completamente diferente. Aquela ideia de passar uma faixa e induzir 3, 4 graus de miopia, como era antigamente, hoje de 1,5 a 3, né? 3 no extremo, e ter que colocar uma lente de contato no paciente pseudofásico, ok, não é legal. Mas se o cara tem uma catarata já ali, você consegue colar a retina dele sem mexer no vítreo, depois você opera a catarata, resolveu a metropia, está todo mundo feliz, e o vítreo deixa lá o vítreo brincando, dando mosca volante. Concordo totalmente. Eu estou considerando aqui uma catarata que atrapalhe a visualização. Não estou considerando uma nuclear, uma cruz, não. Não sei o que o Filipinho aí viu do caso, não sei se nem é dele, mas se for uma catarata significativa, eu concordo. Você corrigir a catarata depois da faixa é muito melhor, você tem uma chance maior de emetropia, fora que botar uma lente de contato depois de uma faixa é um inferno, né? Que é do olho seco vezes 2. E tem uma coisa interessante, Rosman, essa semana, no centro cirúrgico dos Fellows, teve uma indicação de uma outra preceptora de uma facovitré num paciente que tinha catarata cortical, mas que não chegava no centro. Então, tinha aquelas ranhuras, né, aquele aspecto de espícula vindo da periferia para o centro, mas que não atrapalhava a transparência. De vez em quando, ficava um pouco opaco. E ela indicou uma facovitré por conta dessa catarata. Eu optei por fazer uma introflexão naquele paciente, já sabendo que depois eu teria que operar aquela catarata. E foi uma coisa recente, saiu com resultado anatômico inicial bom, a gente vai aguardar evoluir, né, para ver se mantém a retina colada, mas a minha linha de pensamento é exatamente essa: se eu consigo enxergar um pouco dentro, se não é uma situação que eu preciso intervir tanto na extrema periferia, base vítrea, ficar indo lá com instrumento, né, uma rotura gigante, alguma coisa do tipo, não tem muito PVR, eu prefiro utilizar essa primeira cirurgia como talvez a possibilidade de colar aquela retina e considerando aqueles 25% a 30% de falha de técnica que pode acontecer, descrito na literatura,
para então indicar uma cirurgia intraocular e talvez combinada nesses casos. Mas o mais legal da cirurgia vitreoretiniana é que não existe o certo. Tá? Então, a possibilidade de você utilizar várias técnicas, né, combinadas ou não, para atingir o mesmo objetivo, é o que é mais legal. E eu não gosto, Rosman, daquele negócio de na minha mão funciona. Não, tem que funcionar na mão de todo mundo. Tem que ter o porquê que você está fazendo cada coisa ali, né? Fazer introflexão, encontrar o ponto, se você vai fazer crio, laser, como você vai drenar, se é externo, interno. Tem que ser uma coisa reprodutível, não pode ser arte, né? Tem uma informação que eu acho que é importante, só para o Felipe poder continuar aí, é que se a gente vai fazer uma facovitré num paciente desse tipo, você obrigatoriamente vai operar o olho seguinte dele na sequência, né? Um paciente que é menos 15, se você colocar ele para ficar emétrope, ele vai ter uma anisometropia muito grande e não faz sentido nenhum você programar uma lente intraocular para deixar ele ele menos 15 também. Então, obrigatoriamente, quando você faz uma cirurgia de catarata nesse olho aí, você está indicando uma cirurgia para o outro olho, com os prós e contras disso. Não tem problema nenhum também, mas é só para a gente levar isso em consideração. Mas ou uma lente de contato, né? Mas beleza. Sabendo que se for fazer cirurgia de catarata no outro olho, o risco de descolamento de retina aumenta em pelo menos 10 vezes, né? Considerando se não fosse um olho automíope, imaginando um olho automíope. Só fazer Felipe. Antes de continuar a apresentar, só fazer uma consideração importante que, como a gente foca, às vezes, a decisão de fazer vitré ou faixa na catarata, mas às vezes a gente esquece de uma coisa muito importante nesses pacientes, especialmente pacientes mais jovens, que é o OCT, para ver se esse vítreo está aderido ou não. Às vezes o automíope ele tem um DVP mais cedo, mas se o descolamento aconteceu por conta de uma rotura em ferradura, como nesse caso, e você faz o OCT e o OCT já está com o vítreo solto ali da região da mácula, ou mesmo na periferia você consegue ver que ele soltou bastante, isso fala a favor de vitrectomia, que você vai ter mais facilidade em fazer a vitrectomia. Mas naquele paciente, especialmente no jovem, ou mesmo no automíope um pouco mais velho, e nesse caso no OCT, ele mostrava ainda um vítreo aderido, às vezes a faixa tem uma indicação boa, porque tem alguns pacientes que você tem uma dificuldade enorme na indução do DVP. Às vezes, na indução do DVP, você consegue tirar o vítreo só até a média periferia, não consegue tirar tudo da base e combinar a faixa, a vitrectomia, ou fazer só a faixa nesse paciente faz diferença. Bom, na decisão aqui, esse paciente eu indiquei introflexão escleral, por alguns motivos que a gente já conversou aqui. Um deles tinha catarata, mas era uma catarata que não atrapalhava fazer os passos de um buckle, né? Não ia atrapalhar a criopexia. Ele tinha uma catarata que a biometria dele, a lente dava -1. Então é uma lente que eu não tinha em estoque. E ele é um descolamento macula 1. Se eu fosse operar vitrectomia, eu operava vitrectomia sem remover o cristalino, que é uma coisa que preferencialmente eu não gosto muito. O Ricardo falou que ele costuma fazer. Eu prefiro garantir, já que o paciente tem catarata, tirar a catarata. Isso garante que eu consiga acessar melhor a base vítrea e eu acho que eu faço a cirurgia com um pouco mais de segurança. E é um paciente que já usava lente de contato, então essa questão de deixar ele um olho plano e o outro, acho que daria para segurar um tempo. Mas, enfim, apesar da rotura ser mais posteriorizada, eu achava que dava para passar a faixa mesmo. Eu quero mostrar a cirurgia agora. Deixa eu compartilhar Antes de você mostrar a cirurgia, Felipe, só para trazer uma informação interessante, o principal biomarcador ao OCT de que o vítreo está colado é a presença da bursa pré-macular. Tá? Tem um paper muito interessante que ele pega e compara o OCT com o ultrassom e o exame clínico para ver qual é mais sensível para identificar o descolamento do vítreo posterior. E aí é engraçado que alguns exames que não se identificava o vítreo e que por isso foi considerado que havia um descolamento do vítreo posterior, na verdade o vítreo estava aderido no intraoperatório, foi visto durante a cirurgia. Então eles chegaram à conclusão que 80 e muitos % de sensibilidade para a bursa pré-macular está associada ao vítreo colado. Uhum. Deixa eu compartilhar de novo.
Então vamos lá, esse vídeo ele está até editado no Retina Tips e no nosso Instagram, no Orbit. Eu postei ele essa semana. A cirurgia começa com a peritomia, aplexia dos músculos. Como as roturas eram inferiores, eu coloquei a chandelier superior. Deixa eu pausar. Eu gosto de fazer a técnica do buckle com lente de grande angular, com o Bion, e com chandelier eu acho que facilita muito a avaliação correta e eu não perder nenhuma rotura, ainda mais nesse paciente esse paciente já tinha 2 roturas, ele podia ter outras micro-roturas em outros quadrantes. Então, eu acho que eu faço uma avaliação melhor da periferia do que com oftalmoscópio indireto e com a lente na cirurgia. Apesar de tem gente que critica e não gosta por conta de um risco teórico maior de você induzir rotura ali por causa de um prolapso vítreo ou mesmo de um quadro infeccioso. Mas eu costumo colocar a chandelier e aí isso permite um exame adequado sob dentação, a meu ver, uma criopexia mais controlada também. Depois de fazer o crio desse paciente, eu tiro a chandelier e aí eu continuo passando a faixa por debaixo dos músculos. Eu gosto de fazer, aqui é uma faixa 42, eu gosto de suturar a faixa ao invés de fazer túnel. Eu decidi suturar ali com Vicryl o local da esclerotomia pela chandelier também. Eu vou voltar só um pouquinho para ver esse paciente, o olho direito, então a órbita dele, a anatomia da órbita dele, dificultava muito a exposição da região nasal. O descolamento era inferior, tanto nasal como temporal. A área de maior bolsão era uma área mais próxima das 6 horas, mas eu não tinha muito espaço ali na região nasal inferior para fazer a drenagem. E aí, apesar de não ser o ideal, eu decidi fazer a drenagem no quadrante temporal inferior, com a técnica que você faz uma incisão na esclera de mais ou menos uns 3 milímetros, delamina até que você consiga ver o tecido uveal e cauteriza antes. E aí eu uso a própria agulhinha do Vicryl, né? A metade dela que não foi utilizada nenhuma vez. Faço uma pequena drenagem ali e você percebe que durante a drenagem eu vou dando um pouquinho mais de tônus, facilitando, né, a saída do fluido por ali. E nesse momento que eu aperto com a outra mão aqui, tem um pequeno sangramento que não chamou nada a atenção no momento da cirurgia. Eu continuei fazendo a técnica, eu medi onde estava a rotura, fiz a drenagem mais ou menos naquela região, porque é onde eu ia colocar posteriormente a faixa. Então a própria faixa já tampa o local ali da drenagem. Colocando a indentação desejada, e aí eu tirei a sutura e coloquei a chandelier de novo para ver se a faixa tinha ficado no local. E eu me deparei com esse sangramento subfoveal. O sangue ali da drenagem escorreu e foi para debaixo da mácula. Vocês querem discutir ou eu continuo com a outra parte do... Acho que eu posso continuar com o que foi feito, né? Depois a gente discute tudo. Bom, nesse momento, sangrou debaixo da mácula, não tem jeito, não dá para deixar aquele sangue lá. O sangue é tóxico e a gente sabe que o paciente mácula 1, ele não quer voltar a ter a visão que ele tinha se não tivesse convertido essa cirurgia para vitrectomia. Fazendo o descolamento da hialoide posterior, a vitrectomia do core e o descolamento da hialoide posterior. E aí eu tentei, tirando as abas da rotura e aspirando ali embaixo, ver se tinha alguma mobilização daquele sangramento. Mas como já tinha passado um tempo, o sangue estava coagulado mesmo, né? A minha segunda tentativa foi colocar uma bolha de perfluor e mexer um pouquinho o olho, trazer o olho um pouquinho para superior para ver se o sangue mobilizava. Também não teve efeito nenhum, porque já era um coágulo bem denso embaixo da mácula. Aqui eu continuei a vitrectomia, fazendo a remoção do vítreo da base, a córnea um pouquinho edemaciada. E aí o que eu tentei foi aumentar o tamanho do bolsão novamente, né? Aspirar um pouquinho do perfluor, deixar que o bolsão aumentasse e fazer alguns movimentos para ver se esse sangue de alguma maneira saía. Isso tudo para depois tomar uma decisão intraoperatória muito difícil, que é fazer uma retinectomia. E foi o que eu decidi fazer no final. Note que, apesar de eu ter medido o local da rotura e ter passado a faixa mais posterior que ali, na medida, a rotura era ainda mais posterior. Às vezes isso acontece, né? A gente tem aquele efeito paralaxe, que você acha que está medindo no local, mas pelo bolsão isso te confunde.
Então, a faixa não foi muito bem... para esse caso, eu teria que passar mesmo ou um pneu junto com essa faixa, ou ter ido mesmo para a vitrectomia. Ela era mais posterior do que eu conseguia avaliar. E o que eu fiz nesse momento foi fazer uma endocauterização nos 180 graus inferiores, e já que as roturas eram bem posteriorizadas, eu utilizei os 2 locais da rotura como relaxantes. Eu costumo fazer, quando eu vou fazer retinectomia, incisões relaxantes, então eu aproveitei para ampliar essa área da rotura, comendo um pouquinho das bordas dela, né, as bordas dobradas da rotura, e fazendo uma retinectomia inferior. Uma decisão bem difícil de ser tomada no intraoperatório, né, uma decisão complexa, um paciente mácula 1. E aí, lembrar sempre na retinectomia que você tem que remover esse flap da periferia, não pode deixar ele, existe um risco dele neovascularizar, dele tracionar e descolar o corpo ciliar. E aqui, a técnica bimanual, eu estou com uma soft tip na minha mão esquerda, no passivo, gentilmente eu vou olhar na pontinha da retina e faço com o vácuo mesmo, uma pressão, dobro a retina, e aí com a minha mão direita eu vou com o cutter e aspirando só, bem lentamente, e aí o coágulo sai todo e sai facilmente, sem grandes dificuldades, da região subfoveal. No final, preenchendo novamente de perfluor e completando o laser, e nesse caso eu escolhi colocar óleo de silicone mesmo. É um paciente que ainda tinha catarata, a catarata ia precisar de uma outra cirurgia para ser removida mesmo. Eu pensei, eu vou garantir que ele fique com a retina colada, ele é mácula 1, vou colocar o óleo e depois fazer a faco e remover o óleo dele depois de um período. Então essa foi a complicação. Eu queria que vocês discutissem aí detalhes sobre a técnica e também principalmente focado em como eu podia ter evitado essa complicação e se vocês fariam alguma coisa diferente no manejo. Pô, Felipe, que coisa, hein? Não, assim, o que... Se a rotura realmente está muito posterior, você já vê que é vitro maldito, né? Então, se rasgou lá atrás, porque está aderido lá atrás, né? Então, é uma coisa que talvez eu levasse em consideração nesse momento ali, mas, enfim, ele não tinha que fazer, né? Uma situação de partir para uma vitrectomia, porque não é nem só o sangue, né? A própria introflexão sozinha não ia tratar o descolamento. Então, partir para a vitrectomia não acho que seria uma dúvida. Eu gosto muito de usar chandelier, como você falou, e eu faço uma marcação na rotura e dentro a esclera com uma pinça, ou com crio, qualquer coisa assim, que faça uma marca na esclera para eu saber onde está a posição da rotura com a edentação. E dessa forma eu consigo posicionar melhor a faixa, mais para frente, mais para trás, de acordo com a posição da rotura. Mas se é uma rotura muito posterior, paciência, não tem muito o que fazer. Pelo fato de ter esse vitro maldito, porque assim, quando você pensa, é uma decisão muito difícil, né? Mas quando você pensa, eu vou rasgar 180 graus a retina no cara, que tem um vitro aderido posteriormente, para levantar a retina, turbilhonar ali, eventualmente a retina externa, na hora de remover, por mais que tenha sido um movimento bonito e elegante que você fez, não, né, na micro movimento ali, micro fluxo debaixo da retina, talvez não seja tão delicado assim, né? Eu vi outro dia o pessoal mostrar a tomografia intraoperatória, às vezes você vê aquele movimento da pincinha bonitinho, pegando a limitante interna, fazendo a tomografia é uma coisa horrorosa acontecendo. Então, eu tenho a impressão que talvez eu não fizesse essa é uma decisão intraoperatória, né? É difícil. Mas a gente, como o Ricardo falou no começo, engenheiro de obra pronta, eu também não acho que eu faria essa retinectomia. Na melhor das hipóteses, obviamente você não vai ter um TPA lá na mão, mas talvez eu fizesse na hora de fazer a drenagem do líquido subretiniano, talvez eu não colocasse perfluo ou colocasse menos, enfim, eu faria aquela troca meio mal feita, que a gente considera mal feita, né, quando fica um bolsão ali na mácula, mas talvez eu fizesse aquilo ali para vai que aquele coágulo se formou, mas aquele coágulo vai desfazer.
né? Então, para dar uma margem para aquele coágulo desfazer, se ele se desfizer rápido, você consegue que ele desloque para baixo na medida que o paciente fica em pé. É o que eu acho que eu faria. Eu deixaria líquido subretiniano e toco o barco e cruzo os dedos. Mas não dá, né? É difícil essa decisão. Então, cara, ó, é uma cirurgia que a gente brinca de gente grande, né? E que bom que foi na sua mão, viu, Felipe? Não queria uma dessa, não. Acho que a gente começa falando sobre o que pode se fazer para evitar. E é muito fácil, né, Rosman, falar de o que fazer para evitar quando já aconteceu com o outro. O que fazer para evitar cauterizar, talvez com um pouco mais de força ou com mais vontade ali, cauterizar mais a coroide, acho que seria a única coisa. Você estava num plano superior, a inserção das vorticosas, você fez a técnica como tem que ser feita, né, by the book, como a gente brinca, e aconteceu. Mas acho que o principal é que, acontecendo, você não ignorou. Você observou o acontecido, e algumas pessoas, a gente sabe que poderiam não observar, não rever, não ir buscar o que aconteceu ali, né? Tipo, não, já vi uma vez, já fiz a crio e está acabado. E você fez questão de ir lá, rever, certificar o que estava acontecendo, e observando uma situação que não era o esperado, tomar a decisão. E assim, a decisão ali, Rosman, aí o meu contraponto ao seu comentário, deixar um pouco de fluido para que aquele coágulo ali descesse, né, nesse pensamento. A gente tem um tempo de quebra do coágulo que é menor do que o EPR ia bombear aquele fluido, então ia acabar continuando o coágulo ali. O coágulo precisaria de algumas horas até se quebrar. E se não fosse coágulo ainda, né, se fosse só o sangue liquefeito, quando o Felipe colocasse o perfluor, ele ia escorrer. Então eu seguiria, Felipe, assim como você fez. Coloca o perfluor, não saiu, é coágulo. É coágulo, tem que tirar. Tira de que forma? TPA. Tem, não tem. TPA para você induzir um descolamento, para fazer uma pneumobilização e deixar fluido nas rupturas, não faz sentido se você entrou para encostar aquelas rupturas. Então, a conduta que tinha que ser feita, que eu penso, assim, olhando agora, fora da situação de adrenalina, tudo, a conduta que tinha que ser feita era cortar a retina e tirar aquele negócio dali. Tinha que tirar. Uma placa, aquilo ali ia virar uma fibrose bizarra. Não ia sobrar nada de mácula e era uma cirurgia mácula-on. Né? Talvez não fosse mácula-on no intra-op. Talvez do dia que você examinou para ali, para o sangue ir para ali, tinha que ter algum espaço, né? Não ia ser só a faixa que ia empurrar aquilo ali. Mas, enfim, eu detesto cortar retina. Para mim, é a última da última conduta. Eu prefiro passar uma faixa apertada e tentar encostar a retina de alguma forma do que cortar, mas eu não vejo nessa situação uma conduta, a não ser que você tivesse o TPA e quisesse deixar fluido com sangue na borda de uma ruptura de um DR. Vai ser PVR, não tem para onde correr, né? Vai entrar na cavidade, vai ser aquele negócio. Então, eu acho que a conduta ela foi extremamente acertada. Como eu faço? Eu já tive a oportunidade de conversar com vocês. Eu não delamino a esclera, eu não cauterizo a coroide. Ricardo, você pode ter um risco de isso, daquilo. Eu sei que eu posso ter, mas para mim faz muito mais sentido quando eu já coloquei a faixa, apertei, eu sei que tem algum grau de compressão ali nos vasos, eu saio do campo das vorticosas, tento ir mais embaixo da inserção dos retos e faço uma esclerotomia puntiforme direta com a agulha do Vicryl. E faço isso sempre, não existe uma outra forma para o meu dia a dia. Já fiz inúmeras vezes como você faz, como se diz no livro, enfim. E dessa forma, até hoje eu não tive nenhuma, vou ter, não tem como não ter, mas nunca tive nenhuma hemorragia que eu precisasse abordar, nem nada desse tipo. Então, talvez considerar uma forma de drenagem diferente valesse. Uma coisa que eu faço diferente de você, Felipe, na cirurgia, quando eu vou usar a assistência do chandelier para colar uma retina. Eu não faço crio antes. Né? Se eu programar uma faixa, eu vou tentar mapear e já ali colocar a posição que eu vou entrar mais ou menos ali. E eu, após posicionar a faixa,
eu vou examinar, eu faço uma esclerotomia com a agulha de insulina, que é onde eu vou usar para preencher o olho com BSS à medida que eu vou drenando o fluido sub. E por essa esclerotomia, eu coloco o chandelier e examino. Tiro o chandelier, aumento, boto BSS. Pela própria esclerotomia da agulha de insulina 27 gauge, a marronzinha que a gente tem no centro cirúrgico. E funciona, cara, funciona tranquilo, sabe? Não tem maiores problemas. São essas duas variações de técnica que eu faço, que eu não uso o trocáter e o tipo de drenagem que eu faço. Mas que bom, cara. Você não faz o crio? Então, se eu programar uma introflexão, eu vou trabalhar equilíbrio de forças. Tá. As pessoas que eu comentei sobre isso já fizeram algumas críticas, né? Acho que o Raul Viana, ele até falou que... Ele até citou um dos artigos que fala sobre isso, sobre a vitrectomia sem crio e sem laser, sobre a introflexão sem crio e sem laser, em que você utiliza o equilíbrio de força, faz a introflexão, tamponou aquilo ali, você não precisa fazer a apexia com a temperatura. Então, normalmente eu programo isso, mas no pós-operatório eu faço atualmente eu faço no pós-operatório laser, 3 dias, 5 dias, eu faço o laser ali cercando aquela ruptura. Se eu entrar programado exclusivamente para uma introflexão. E eu usaria a mesma faixa, sabe? Eu mudaria com você que eu costumo fazer túnel e usar sleeve para prender, né? Manga de silicone para prender ao invés de cortar e suturar a faixa. Tem um mnemônico que chama DACE, que às vezes a literatura fala que é a sequência para você drenar primeiro, depois colocar ar dentro do olho, para o ar empurrar o bolsão e para evitar esse efeito paralaxe. E aí sim você faz o crio, mede a distância e coloca o explante naquele local. Então é DACE de drain, air, o C da crioterapia e o I de explante, e que dessa maneira você conseguiria evitar. Uma coisa é sempre importante, né, que a gente está nessa área educacional, quando a pessoa for evitar o local das verticosas, as verticosas normalmente saem mais próximas dos retos verticais, então tentar buscar um local mais próximo do meio para os retos horizontais, né? E Rosman, acho que você ia comentar alguma coisa. Rapidinho. Desculpa, Rosman, só abrir um parênteses aqui. Eu ensino os fellows, eu mando eles assistirem um vídeo seu de introflexão que tem no canal da SBRV, que é um vídeo, acho que você foi até premiado com ele, né? Que você não foi isso? Você ganhou um prêmio com ele. É um vídeo educacional de introflexão e eu falo, todo fellow 1 vai entrar na cirúrgica, eu mando ele assistir esse vídeo, porque para mim é o melhor vídeo de ensino para o cara que está começando a fazer faixa. Então, assim, eu sigo muito do que você faz no seu dia a dia. Não, é assim, uma coisa em relação primeiro ao que você comentou, eu não esqueci de comentar, do uso da chandelier, eu gosto muito, eu sempre uso, não me preocupa nada a herniação de vítreo, porque seria um vítreo anterior à faixa, então seria bem menos perigoso do que uma herniação se fosse posterior à faixa. Então, não me lembro sempre faço assim, faço bastante faixa e não me lembro de ter tido uma complicação relacionada ao uso da chandelier. Uma outra alternativa, assim, eu não vi certinho a quantidade de sangue, acho que depende da quantidade de sangue, né? E eu concordo com o que o Ricardo falou, se foi para mácula, porque já não era mais mácula 1. Mas uma outra alternativa que talvez fosse menos agressiva, que eu estou pensando aqui, do que fazer uma retinectomia extensa, você poderia ter tentado fazer uma retinotomia periférica, ter levantado um pouquinho a retina ali entre a retinotomia e a mácula, ou com uma pinça, ou com mesmo uma soft com a pressão de 60 ali, né, puxando um pouquinho para cima, e tentado escorregar a cânula pela rotura periférica até ali o espaço subretiniano e ter aspirado. Seria uma alternativa. Eu tentei, talvez mas não tinha visibilidade para chegar com segurança lá, assim, vendo minha cânula. Beleza. Talvez não desse certo mesmo. Uma segunda alternativa que
Tudo é ruim, né? Não tem bom. Mas assim, uma outra alternativa que talvez fosse possível seria fazer uma retinectomia posterior, uma retinotomia posterior, mais próximo à mácula, e tentar da mesma forma, só que mais próximo à mácula, que a sua manipulação, sua movimentação cirúrgica seria menor. É isso, ou você rasga a retina inteira para entrar debaixo, você decidiu ir lá, né? Ou você rasga uma 180 para conseguir quase rebater a retina e pegar com tranquilidade o coágulo, ou você tenta fazer com retinotomias menores e tenta fazer uma máscara ali para puxar. Eu acho que talvez fosse menos danoso, apesar que o coágulo também teria que sair na aspiração, porque você não teria como quebrar, né? Então ele teria que meio que na aspiração forçada e entrando ali dentro da cânula e sendo chupado para dentro. Talvez não desse certo. Ou até tirar da região da mácula e botar numa região menos importante. Ou isso, e deixar lá, né? Deixa eu falar uma coisa. Tem muito instrumento, né, instrumental de cirurgia vitro-retiniana antigo, né, que a gente provavelmente não conviveu. Vocês, eu não sei, vocês muito mais velhos do que eu, não conviveram. Que tem um tipo que era como se fosse uma soft tip que era mais alongada. Tinha uns 3 milímetros de silicone, em que você colocava através da rotura periférica, ia puxando, aspirando e ia tirando. Era tipo um backflush com uma pontinha bem grande de silicone. E você ia fazendo essa aspiração do fluido subretiniano e aspirando e retirando à medida que você fosse aspirando. Isso na época pré-perfluorcarbono, né? Então, assim, talvez nesse momento um desses instrumentos mais antigos ajudasse ou fosse uma mão a mais. Mas, assim, Felipe, acho que para a conduta, você cortou retina periférica, uma retina que não é utilizada, cortou da forma como tem que ser cortada, foi lá buscar o seu coágulo. Eu usaria uma pinça, eu me sinto mais confortável do que utilizando vácuo para essas situações. E com certeza o prognóstico funcional desse paciente vai ser bom depois. Deixa eu mostrar a evolução, só por causa do tempo, para a gente não alongar muito também. A gente só mostra o que deu certo, então deu certo, né? É. Acho que não foi, peraí. Foi. Está compartilhado aqui. Então, deixa eu passar o vídeo. Então, esse paciente ficou com esse erro refrativo depois com o óleo, né? Ele de menos 15 e pouco foi para menos 9, a visão de 20/40, com óleo de silicone e com a catarata ainda. Pressão intraocular normal. Aqui a foto do pós-operatório dele mostrando que eu só fiz laser ao redor da retinectomia, eu não fiz laser 360 graus nele. Eu estendi um pouquinho o laser ali para uma região mais próxima da arcada. E na evolução, enquanto eu acompanhava no pós-operatório, ele teve uma rotura no outro olho posterior também, mas a gente identificou cedo e conseguiu tratar só com laser, sem precisar operar. Não teve descolamento de retina, teve rotura grande, posteriorizada, inferior no olho esquerdo, que foi só bloqueada com laser. Dá para ver umas marquinhas de laser aí, né? E ele esse é o OCT dele no pós-operatório, tem autofluorescência também, e não tem nenhuma alteração na autofluorescência dele. Eu não coloquei autofluorescência aqui, mas não tem alteração naquele local onde teve sangramento, onde teve a manipulação. E em breve vou tirar a catarata e o óleo de silicone dele. Aí ele vai ficar feliz, que ele vai ficar hemétrope. Você deixa ele afásico, ele está com erro refracional ali de 0,50 no máximo, feliz. Uhum. Eu vejo algumas coisas para a gente levar de take home message desse caso aí, que primeiro, que se você vai fazer uma cirurgia, você tem que ir preparado para qualquer coisa que possa acontecer. Se você faz um planejamento de uma introflexão escleral, não significa que o paciente não possa sair com uma faixa, uma cirurgia de catarata. Então, a gente tem que ir preparado para tudo que tiver possível para fazer na hora. Além disso, a outra mensagem que eu vejo importante é a gente identificar as complicações intraoperatórias que podem acontecer e não ter descaso com ela ali na hora, resolver na hora, ter a coragem de resolver uma complicação, às vezes de uma forma que ninguém queria, nem você, nem o paciente, claro que ninguém queria, mas a gente tem que ter coragem de ter essas condutas, essas coisas mais enérgicas ali na hora, não dá para pensar muito e barrigar para o dia seguinte.
Cirurgia de retina tem várias formas da gente fazer os tratamentos e chegar num bom resultado. É importante que você saiba identificar qual que é a melhor indicação para aquele paciente seu. E na hora de fazer uma indicação de introflexão escleral ou de vitrectomia, eu acho que tem muitos critérios, a gente citou alguns aqui, como, por exemplo, se o paciente tem vítreo colado ou não, a posição da rotura, idade do paciente também é uma coisa que eu acho que deve ser levada em consideração, a presença de opacidade de meios e de proliferação vitreoretiniana também. Eu vejo essa como as várias mensagens que a gente pode ver com esse caso que você apresentou hoje, Felipe. E acho que é isso, né? Deu para a gente discutir bastante. Legal, ótimo, foi muito bom. E se deixar aqui, a gente vai ficar falando, porque a possibilidade de abrir de leque é enorme. E a gente gosta. Esse é uma carcaça, né? Uma das coisas que eu costumo avaliar no pré-operatório, e enfim, para fechar aqui o pensamento, é a estrutura anatômica da órbita, né? Então, por exemplo, se a gente for operar o Felipe, passar uma faixa aí vai ser difícil, né? Base nasal alta, fronte alta. Olha quem está falando, né? Considerar isso na hora que a gente vai operar é importante também. Então é isso, gente. Se você tiver gostado desse caso, compartilhe com seu amigo que precisa aprender sobre introflexão escleral e cirurgia de retina, como manejar as complicações. E quem tiver algum caso e quiser trazer para discussão, entre em contato com a gente, que a gente pode avaliar se a gente consegue discutir ele aqui, trazer uma linha de raciocínio. O objetivo do Grand é mostrar como é que a gente pensa, não é a única forma de pensar, não é a forma... A gente não quer passar aqui a única forma que é a forma correta, mas como é que a linha de raciocínio do Orbit, como é que a gente faz para a gente conduzir nossos casos e trazer aqui para vocês, para você poder aprender um pouco sobre isso, discutir e levar para o seu dia a dia esse conhecimento para a prática diária do seu paciente mesmo. Isso aí é legal, hein, Badaró, de trazer, porque assim, as pessoas não têm essa oportunidade, né, de entregar o caso para ouvir as pessoas discutindo. E você está falando isso, desculpa interromper, mas eu me lembro que quando eu estava na residência, a gente gravava em VHS, né? Eu gravava as cirurgias de catarata e a gente colocava na reunião de catarata. Eu me lembro que eu fiz uma que eu falei, pô, essa daí o Lincoln, né, que era o chefe, né? Esse aí não vai falar nada, fala assim, você já pode se formar, pega teu diploma ali na saída. E foi aquele mais que criticou, e foi muito legal, porque assim, a cirurgia que você acha que tá tudo bem, e ele falou assim, Luiz, quando você acha que tá tudo bem, que você tá muito bom, é aí que você cai do cavalo. E ele foi criticando vários detalhes, porque a cirurgia estava boa, lógico, né? Eu não era maluco mas assim, a cirurgia estava boa, mas são vários detalhes que ela poderia ter sido melhor feita, né? Então, a gente não tem essa oportunidade. Difícil qualquer um poder mostrar um caso e ver as pessoas discutindo. Então, o pessoal aí que está escutando, manda os casos que a gente discute. Efeito Dunning-Kruger, né? O efeito, não sei se vocês conhecem isso. Exatamente. Vale a pena conhecer. Quando você acha que você não sabe nada, você está começando a sua linha de conhecimento. E isso é muito engraçado. Badaró, eu acho que vale aí na edição, viu? Você vai editar? Vai cortar? Vai cortar, editar? Eu ia finalizar a apresentação aqui e ia publicar já, mas agora eu vou ter que editar. Não precisa não, publica. Depois você fala. Na edição você coloca o jargão. E aí, o que você faria nesse caso? É boa, eu gostei dessa chamada, eu gostei. E aí, velho, o legal da rede social é que a gente possa explorar isso. Nós somos quatro cabeças pensantes hoje aqui, né? O Edu não pode estar. O ideal é que a gente possa compartilhar isso com centenas de pessoas que deem uma opinião e quem sabe com isso a gente consiga ajudar a gente a aprender, claro, óbvio, mas ajudar as pessoas que estão formando os critérios de tomada de decisão. Acho que esse caminho ia ser muito construtivo. Com certeza. Muito bom, pessoal. Parabéns pela discussão aí, gostei bastante.